Está a gravar. Está a gravar? E é um episódio especial. É especial mesmo? Não é assim tão especial, nós já prometemos isto há algum tempo. É especial porque É episódio de Black Friday? é mais ou menos isso. Todo o tempo que eu tenho que te aturar extra é especial. Não vamos por aí. Não vamos por aí. Vamos falar de que é hoje mesmo? Sobre 2021, não é? O regresso, falta. o regresso ao futuro. É Tá assim bem. que se chama o filme? É? Regresso ao futuro. Então vai ficar no nome do episódio. Pronto, se tu dizes. Vou meter um DeLorean. Eu, esta hora não vou estar a contestar essas coisas. Vou meter um DeLorean no logotipo. O que é que te parece? Parece-me que pagas tu os direitos depois. ou uma Cybertruck ou uma coisa assim do género. Até são parecidos. São, só que o DeLorean era bonito. Não vamos entrar por aí. Não vamos Já por estás a aí. chatear pessoas. Aposto que já estás a chatear Já pessoas. está, a malta das Teslas já estão a desligar esta hora. Pois. Pronto, vamos então falar um bocadinho dos regulamentos para 2021. Nós já vimos a prometer isto há algum tempo, muito, quase os dias que saíram, mas Acho que desde o início da época que já falávamos de se calhar, mas tínhamos 2021. mais que fazer e fomos adiante. E olha, calhou, deu jeito hoje gravar. Aqui está. Por isso não tínhamos nada para fazer, por isso vamos falar um bocadinho. Por isso eu presumo que tu preparaste alguma coisa, porque eu não preparei. Preparei aqui uma coisinha, não é? Ótimo, só cá vim assistir, então vais falar. É isso, hoje é um monólogo apenas. Não, mas preparei aqui qualquer coisinha, até porque é mais ou menos complicado o assunto. E os regulamentos para 2021 primeiro dividem-se. Estás a perder o meu interesse. Dividem-se em três categorias: os regulamentos desportivos, os financeiros e os técnicos. E eu até propunha que deixássemos os técnicos para o fim porque foi que estudámos menos. não foi, se calhar até foi o que já estudamos mais. É verdade. Então já temos feito artigos e tudo, como já Depois já temos artigos no site, temos a primeira vista ou as primeiras impressões, temos um artigo sobre as jantes também. E temos um artigo sobre o efeito de solo, ou o que é ou como é que funciona um carro de efeito de solo. Eu estou com uma voz diferente, não estou assim um bocadinho rouco. Não, desde que não me passes É nada. um episódio especial. Então se calhar vamos primeiro para os regulamentos desportivos. Podemos começar por aí então. Para os regulamentos desportivos, então. A primeira coisa é o aumento do número de grandes prémios para um máximo de até 25. Ou melhor, se calhar convém clarificar. Sim. Porque não quer dizer que o campeonato vá aumentar para 25 grandes Era isso prémios. que eu ia dizer. Mas eu gosto de interromper. Ou seja, quer isto dizer que pelo regulamento, se a Liberty Media decidir que o campeonato vai ter 25 corridas, ninguém se pode opor. E ponto final. É mais ou menos isso. Sim. Na prática, isso ainda não vai acontecer. No próximo ano teremos 22 corridas. Em princípio serão 22 também em 2021, porque acho que não existe assim nenhuma extra. Eu acho que a Liberty quer chegar às 25 corridas, mas vai haver, e já está a haver, uma grande resistência da parte dos pilotos e das equipas. É normal. É complicado. Até para nós é complicado arranjar tempo para gravar. Para gravar 25, pelo menos 25 episódios. Nós arranjamos sempre mais do que falar, ainda por cima. Pois, chatos do caraças. Exato, eu ia pensar que não temos mais nada a fazer e não fomos consultados sequer. Não, eu não votei em nada. Eu também não. Mas acho que já começa a ser excessivo. Também acho que sim. Acho que 20 estava bom. E se calhar já é demais. Eu ficava contente com 18 grandes prémios por... É assim, eu entre ter 20 com Sochi lá no meio, preferia ter 19. Não é preciso ir mais longe. Mas acho que... Eu acho que corre, e não sou o primeiro a dizê-lo, que acho que se corre um pouco o risco de haver uma certa banalização do Grande Prémio. Eu recordo-me dos campeonatos terem 16, 17 corridas. Praticamente só tínhamos corridas de 15 em 15 dias. Claro, não é que a gente não goste de ver corridas, mas acaba por se tornar um pouco... queria evitar a palavra amassador, mas um fim de semana. Olha, alguém deixou o som ligado disto no WhatsApp. Estás à vontade para responder. Eu já trato disso quando estiveres a falar. Está certo. Mas se calhar fica um bocado extenso até para acompanhar a temporada. E não sei, se calhar as coisas ficam mais em aberto se forem decididas mais cedo. Por exemplo, este ano, a meio do campeonato já estava decidido, mas... Meio campeonato hoje em dia é um campeonato. É quase um campeonato, há uns anos atrás. É verdade. Nós vemos que ao fim de
de 10, 12 corridas já estava praticamente decidido, só não estava pela questão matemática, mas sabíamos na prática que, sim, que não ia haver grandes alterações. Pois é complicado depois recuperar, como aconteceu este ano, recuperar uma margem de pontos tão grande. Eu concordo contigo. E depois entra também a questão das equipas, não é? A AS, por exemplo, é uma equipa pequeníssima, não tem a capacidade de ter um sistema de rotatividade dos recursos humanos como a Mercedes. Claro. E isso depois acaba por pesar nos membros da equipa, que depois não metem as rodas certas ou enganam-se e depois as rodas saem passado de 2 segundos e tal. Isso acontece. Para os próprios pilotos não é fácil, mais de metade do ano a viajar à volta do mundo. Mas eles próprios dizem que se para nós custa, imaginem para os mecânicos e para a malta que monta isto tudo, que têm que chegar 2 ou 3 dias antes ao circuito, o staff tem que preparar tudo, preparar os carros, preparar instalações, chegam antes e saem depois. Há malta que passa semanas quase sem ver a família não, passa de certeza sim. E vais ter back-to-backs, então tu sais de um circuito e vais viajar para outro, ainda que um dos pontos do regulamento desportivo seja reduzir o fim de semana de 4 para 3 dias, mas sejamos sinceros, isso não terá praticamente influência nenhuma. Sim, não vai ser por aí que... Reduz a carga dos compromissos com os mídia, mas salvo isso, não sei o que é que as equipas, o que é que as pessoas que trabalham para as equipas vão sair a ganhar. Eu acho que só vão sair a perder, aliás. Eu também acho que fazer, por exemplo, eu creio que, eu não acompanho a fundo, mas creio que a NASCAR tem bastantes mais provas. Mesmo sendo um campeonato continental, sim, ok, é um campeonato nacional. Ia dizer regional. É regional, nos Estados Unidos praticamente só, mas se virmos os Estados Unidos têm uma dimensão continental, mas é diferente. Vamos fazer a ponte para a nossa realidade, para a Europa, fazer uma viagem de 3 ou 4 horas para atravessar meio continente, ou fazer uma viagem de 12 horas para ir para o outro lado do mundo, com toda a logística que isso implica. Sim. E por vezes também significa teres uma calendarização um bocadinho estranha, não é? Porque tu vais à Europa, depois vais ao Canadá, depois voltas outra vez. Sim, porque é preciso conjugar uma série de fatores. Por isso não somos fãs então. Não, acho que temos unanimidade aqui, mas a tendência será de aumentar. Sim, vai ser de aumentar, isso acho que sim, porque já vamos ter um grande prémio no Vietnã para o ano. Pois o Vietnã querem ter um segundo grande prémio nos Estados Unidos. Os pilotos estavam a falar de um segundo grande prémio no Brasil. Um segundo grande prémio no Brasil, agora com a vontade do Rio de ter um circuito, mas ninguém quer perder Interlagos. Claro, há outro grande prémio que se está a pensar fazer, Arábia Saudita. Um segundo grande prémio na China, que é um desejo de há muitos anos das construtoras, sobretudo. E eu não me admira que mais ano menos ano se volte a pensar em regressar a mercados tremendos como a Índia. A Índia podia, em termos de dimensão, podia albergar, eu ia dizer 2 corridas, mas quase 1.000 milhões de pessoas dá para ter um campeonato inteiro lá, se quisermos. Mas, uma NASCAR também. Mas pronto, Índia, Coreia, um eventual regresso à Turquia também é um mercado interessante para os construtores. E a Turquia tem um circuito fantástico. Tem o único tilcódromo em condições. já começa a ter falta de areia, falta de gravilha, mas pronto, isto para dizer que apesar da vontade com os intervenientes ser reduzir, a tendência será para aumentar. E eu acredito que mais ano menos ano a Liberty acaba por conseguir o que quer e chegar às 25 corridas. Apontava se calhar lá para 2025 talvez. Com uma corrida por cada semana, de janeiro a dezembro. Praticamente. Vai ser quase isso. E ainda temos, eu estava a lembrar de outra coisa, ainda temos um eventual regresso à África, que desde que a África do Sul, em que a Alami saiu, 92, salvo erro, o último ano que lá se correu, que não há corridas em África. Mais um, 26. Que interessados. Marrocos já teve uma prova ainda do WTCC, Fórmula E. Ainda que seja circuito citadino. Sim, mas acredito que mais ano. Isso para eles não é problema. Sim, talvez já vimos que não. Metes umas barreiras de betão e temos um circuito. Sim. Por isso acredito que vá aumentar e acredito também que vai haver corridas tradicionais na Europa que vão ter que sair do calendário.
É muito provável. E o que é uma pena, a meu ver. Sim, mas já sentimos a falta de alguns circuitos. Por exemplo, gostávamos de ter uma corrida cá, mas cada vez parece mais utópico. Mais difícil, sim. Acho que depois vamos falar disso mais à frente. Temos aí uma pergunta de um ouvinte. A Alemanha já perdemos para lá. Já perdeu, exatamente. Mas pronto. Adiante. Depois isto é um bocado um contrassenso, porque acaba-se por falar da redução de custos, não é? E aumentas o número de corridas, e o que de certeza não consegues fazer ao aumentar o número de corridas é reduzir custos, mas a Liberty tem alguns planos para isso, ainda no regulamento desportivo, depois nos outros também, mas no regulamento desportivo vão introduzir uma especificação referência, vão limitar o dinamómetro também para o desenvolvimento dos motores e vão reduzir, obrigar as equipas a reduzir os estudos CFD e túnel de vento. Aqui a questão da especificação referência para mim é interessante, porque significa que as equipas à sexta-feira têm que dizer qual é a especificação do carro, ou seja, que, por exemplo, o caso da frente vão utilizar, o caso da traseira vão utilizar, e não podem mudar essa especificação. Isso não torna quase redundante ou desnecessário os treinos livres? Não, porque os treinos livres tu fazes por uma questão de setup. Sim. O objetivo desta regra é que muitas vezes as equipas o que estavam a fazer era levavam duas especificações da asa da frente, duas asas da frente diferentes, e depois testavam a asa que normalmente utilizam para o setup e tudo isso, e testavam uma que era um protótipo, e depois viam que o protótipo estava a funcionar melhor e pediam para fabricar mais prototipos à fábrica e andar com peças de trás e para a frente. E é uma redução de custos a nível logístico que acaba por acontecer aqui. Isto no fundo faz-me lembrar um pouco o que acontece com a regra dos pneus, que obriga as equipas a nomearem antecipadamente que pneus vão utilizar. É, mais ou menos, sim. E eles podem, obviamente, continuar a levar uma asa protótipo, mas não a podem utilizar nesse fim de semana. Podem utilizá-la depois no fim de semana seguinte. Depois, quanto à redução dos estudos de CFD e túnel de vento e do dinamómetro, é uma questão de... Eu, se calhar vou montar um túnel de vento e não conta ninguém. Eu faço os testes aqui à secapa numa garagem. Duas ventoinhas, um modelo de um 43 e está feito. O problema disto é que imagina que há uma equipa que sai com uma grande vantagem, e se tu estás limitado a testes, depois a convergência é mais lenta. Isso foi o que aconteceu no início da era híbrida, com a Mercedes, que tinha uma tremenda vantagem. E repara, este ano, no ano onde vai haver o grande desenvolvimento dos carros para 2021, tu não tens limitações, ou não tens tantas limitações. Não tens limitação. Não tens limitação para... O ano 2020, que é quando vão ser feitos os carros de 2021, é um ano normal, é um ano como este. Ou seja, exato, isso permite... O ano mais caro de sempre. O ano mais caro de sempre dos dois carros. Isso vai permitir que alguém possa chegar com uma vantagem muito grande sobre os outros. Se alguém descobre um furo no regulamento... mas o Ross Brown disse que as equipas vão fazer queixinha. Iam avisar. Olha, eu tenho aqui 2 segundos de sobra, era só para avisar que é para... Foi o que ele fez quando descobriu o buraco do duplo difusor, não foi? Foi mesmo isso que ele fez. Portanto, podemos passar aos regulamentos financeiros, não é? Os regulamentos financeiros, acho que a notícia principal é mesmo o teto orçamental. Sim. De 175 milhões de dólares para 21 corridas, e depois mais ou menos 1 milhão, dependendo do número de grandes prémios que existam. Se for 22 ganham 1 milhão, se forem 20 perdem 1 milhão. Para mim chega. Para mim também. Para mim chega. Depois existem as exclusões a estes 175 milhões, que são o marketing, o ordenado dos pilotos, os 3 ordenados mais altos, ou seja, o nosso não entra, os bónus de final de ano, os bónus pagos aos trabalhadores, mas depois há aí uma cláusula também que tem a ver com 20% do ordenado deles, ou uma coisa assim qualquer. Se quiserem ler os regulamentos, estão à vontade. É uma leitura... É uma leitura fascinante. Fascinante. Se não tiverem sono, peguem nos regulamentos, que é remédio santo. Os fundos associados ao património, ou seja, equipas como a Williams, Ferrari, McLaren, Mercedes, que têm muito heritage, podem explorar essa situação. Depreciação e amortização, custos não associados à Fórmula 1, acho que esta é um bocado redundante estar aqui, e a taxa de participação, ou seja, a multa para entrar na Fórmula 1. Sim, a FIA, como eles chamam aquilo.
Ou seja, 175 milhões de dólares que vão acabar por ser muito mais, para começar. Sim, vão ser 1.000 milhões. Como estão estas exclusões todas. Sim, é verdade. Primeiro, porque depois as motorhomes e tudo isso não entram. Não estão incluídas. Não. E todos os custos logísticos e isso tudo não está incluído. Não. Eu vejo aqui muito por onde fugir. E então, esta questão do marketing, isto dá para tanta coisa. Sim. Exato. Esse túnel de venda. Isto é marketing. Nós trouxemos nossos parceiros para ver como é que funciona o desenvolvimento do nosso carro. E esse segundo carro que tu tens aí que não tem nada a ver com o outro? Não, isto é para mostrar o que nós podemos fazer. Isto é para filmagens, por amor de Deus. Não é? E depois no ano seguinte, pumba, aquele carro. Mas não era... E foi. Calhou de ser, por acaso. Coincidência das coincidências. A gente estava aqui a fazer uns rabiscos, olha, saiu parecido. Por isso, vai continuar a haver uma discrepância muito grande. Só o facto dos ordenados dos pilotos estarem fora deste teto orçamental vai continuar a permitir que as maiores equipas contratem os melhores pilotos. Sim. Quem é que dizia que devia estar incluído? Era o Zac Brown dizia que deviam estar incluídos no teto orçamental. Isto para ele até lhe dá jeito, que ele agora tem pilotos baratinhos, há 2 anos por isso é que ele diz, quando ele tinha o Alonso a 30 milhões, se calhar era um não lhe dava muito jeito. Não, porque era a Honda que pagava. Pois é. Era a Honda que pagava o ordenado do Alonso. Por isso é que ele não se preocupa com essas coisas. E os ordenados... Mas repara, mesmo sendo a Honda, isto... Pois, eu entendo que deve entrar... E agora tocas num ponto interessante. Nos motores não. Tocas num ponto interessante. E se for um parceiro a pagar? Pois... Como é que isto entra? Não faço a mínima ideia. É marketing, é um patrocinador, no fundo. E os motores não entram? Não entram. Está certo. Então essa asa da frente custou-vos 2 milhões. 2 milhões. Foi feito em conjunto com o motor. Foi feito com o motor. Está dentro, não há problema. E os seus ordenados mais altos também não entram. Mas repara, agora estava-me a lembrar de uma coisa a propósito disto, e nós já vamos falar do efeito de sol mais para a frente, que é uma das grandes novidades para 2021, mas na altura, na primeira era do efeito de sol, quando a Lotus apareceu com o conceito e se preparava para dominar a Fórmula 1, a Brabham respondeu e criou o famoso carro ventoinha, o BT46B. O que é que este carro fazia? Este carro basicamente tinha uma enorme ventoinha na traseira que sugava o ar por baixo do carro, criando uma zona de baixa pressão, mais ou menos isso, e com isso então conseguia gerar efeito de sol. Criava uma zona de baixa pressão, o que tinha como efeito secundário empurrava o ar empurrava o carro para downforce, carga aerodinâmica. Qual é o problema aqui? Eram e continuam a ser, salvo da DRS, proibidos dispositivos aerodinâmicos móveis. Uma grande ventoinha é um dispositivo muito móvel. Como é que a Brabham e o Gordon Murray justificaram isso? Justificaram como sendo um dispositivo de refrigeração do motor. Inclusive, convidaram os fiscais do equivalente à FIA, da altura da FISA. Sim, mas havia um corpo qualquer, uma espécie de ASAI. ASAI da FISA. Acho que é o nome oficial. É o nome oficial, ASAI da FISA. Então convidaram-nos para as suas instalações, para fazer medições. Porquê? Porque o regulamento dizia que era considerada a principal função do elemento, e então ele dizia, não, a principal função desta ventoinha é refrigerar o motor, e então a ventoinha era tão grande que cerca de 55% do ar que arrastava era usado efetivamente para refrigerar o motor, ou seja, era mais de metade, o uso principal era a refrigeração, tinha aquele grande efeito secundário de ser um tremendo dispositivo aerodinâmico, e eu acho que por aqui se há de encontrar uns buracos mais ou menos deste género. Não é? Sim, mas sabes que curiosamente esse carro não foi banido? Pois não foi. Não foi banido. Foi conhece a história. Sim, o Bernie Ecclestone é que decidiu retirar o carro. Exatamente, Bernie Ecclestone, que era o patrão da Brabham à data. O BT46B tinha uma vantagem tal, ele ganhou o único grande prémio onde participou. Sim. Na Suécia. Niki Lauda?
Continua a falar. Exato, vai procurar. Stephanie Johansson, talvez, creio eu. É provável. Procura enquanto eu mando uns bitites para aqui. Bernie Ecclestone percebeu-se que o carro não só tinha uma tremenda vantagem e seria facilmente campeão do mundo, como isso provocou a ira das outras equipas, porque aquilo era, no fundo, uma aldrabice. Era procurar um grande buraco no regulamento. Mas o que é certo, os fiscais deram razão à Brabham e disseram: ok, não podemos fazer nada este ano, no final do ano os regulamentos serão revistos e este buraco será eliminado, mas a verdade é que o carro é legal de acordo com os regulamentos deste ano. No entanto, o tio Bernie, para não chatear as outras equipas, e como ele já tinha um objetivo muito concreto, que era fazer aquilo que veio a fazer, basicamente ser o patrão daquilo tudo, para não enfurecer as restantes equipas, ele mandou retirar o BT46B e voltar a uma configuração convencional. Niki Lauda? Não é por isso que eu te trago para aqui. Não, espera, não. Temos aqui mais um fantástico momento da radiodifusão. Senhores espectadores, continuem na nossa emissão. Vamos continuar, porque agora o meu parceiro de podcast não sabe utilizar o Google. Não, porque estava aqui a ler na fonte de conhecimento que é a Wikipédia e este carro está assim um bocadinho mal documentado, mal escrito na Wikipédia. Então, mas é por aí. Pronto, ele não vai correr em 2021, pois não vai correr em 2021. Então, por isso podemos, se calhar não vale a pena perder muito tempo com ele. Não, posso então avançar para a parte em que eles vão implementar o teto orçamental, não é? Sim, podemos passar para a parte do teto orçamental. Supostamente a FIA vai ajudar as equipas a implementarem o teto orçamental e começa já em junho de 2020, em que as equipas podem apresentarem, se quiserem... Niki Lauda, desculpa. Obrigado. Adiante. Obrigado. Ou seja, eu sabia, mas tu criaste aqui uma nuvem de desconfiança. Desinformação, fake news. De desconfiança e... para me desvalorizar o meu conhecimento. Exato, para armar o pingarelho. Só porque eu disse que tu eras o João Carlos Costa do podcast da Bandeira Amarela, agora já pensas que podes desmentir tudo. Já estamos a desconversar outra vez. Normalmente é assim. Então as equipas podem apresentar os seus custos em junho de 2020. Podem apresentar, se quiserem, os custos à FIA, e tendo que será para ser avaliado, para que depois a FIA possa... dar alguns conselhos de como devem fugir. Não sei. Não faz lembrar aquelas aulas de uma espécie de educação doméstica que havia no tempo do Estado Novo, que ensinava, na altura era dirigido só às senhoras para como gerir o orçamento familiar e a casa. Mais ou menos isso. Olha, você aqui vai às compras, traz uma asa bonita, compra uns motores assim, olha, vai ali à Renault, isto está em promoção, que eles andam a vender pouco. Deve ser esse género de conselhos, não é? Deve ser. Conselhos polar das equipas de Fórmula 1. Será coisas assim parecidas, sim. Depois, para março de 2021, as equipas estão obrigadas a entregar os custos de 2020, que é o ano, lembra-te, o ano mais caro da história da Fórmula 1, e é introduzido um soft cap. O que é que isto significa? Que mesmo que as equipas ultrapassem o teto orçamental, não há penalização. E depois em 2022, a março de 2022, as equipas têm que apresentar os custos de 2021 e aí sim já existe o teto orçamental puro e duro. As penalizações para o teto orçamental, caso as equipas ultrapassem, podem ser várias, podem passar pela dedução de pontos em ambos os campeonatos, os construtores ou pilotos, a suspensão de provas, limitação de testes aerodinâmicos, podem ser suspendidos da competição, podem ser excluídos do campeonato ou podem ver o seu teto orçamental reduzido, ou seja, passar dos 175 milhões mais as ajudas por baixo da mesa para 100 milhões mais as ajudas debaixo da mesa. Faz sentido. Quer dizer, uma equipa que não consegue. Não? Exato, não compras o teto orçamental, o que é que vais fazer? Agora, não podes fazer, ainda podes fazer menos. A não ser que uma equipa faça, por exemplo, gaste 200 milhões de dólares e depois no ano seguinte tem 150. Sim, mas
O que não faz muito sentido, porque o grosso do desenvolvimento... Isso permite a uma equipa ter uma vantagem extra, por exemplo, nesse caso o crime pode compensar, ou seja, gastas 200 milhões para ser campeão, depois olha, para o ano tenho 150, mas já desenvolvi um carro ganhador, já tenho aqui tudo bem montado. Pois, a questão é que não informam como é que vão implementar estas penalizações, né? Dizem quais são, quais podem ser. Se fosse eles, punham mais umas penalizações na grelha para baralhar. Mas tu passas 10 milhões, qual destas é que levas? Passas 50, qual destas é que é? Sim, nem eles sabem. Não, é assim um bocado... isto é o que pode acontecer. Está muito no ar ainda. Eu acredito que estes detalhes ainda devem ter que ser discutidos entre as equipas. Deve ser dividido por grupos. Se fores Ferrari, Mercedes ou Red Bull, levas uma sapatadinha na mão. Exato, se fores uma multa. Se fores uma Haas ou uma Force India, sai daqui que nós não queremos garagistas. E é assim que o John Todd vai acabar com isto. Não é? É capaz. É isso, não é? Agora, a pergunta que falta fazer: concordas com o teto orçamental? Eu não sei, porque parece-me um bocado contraditório algumas coisas, não é? Porque se tu estás a limitar, como vamos ver à frente, limita o desenvolvimento ou limitas o desenho das peças, tens componentes que são prescritos, que são standard, e depois metes um teto orçamental, não é? Se tens um teto orçamental, porque é que não dás liberdade? Desde que as equipas não passem aquele... Pois, esse é o meu pensamento. Era aí que eu ia chegar também. E eu concordo no geral com o teto orçamental, porque não é viável termos construtores a gastar 600 milhões de euros por ano, como tem a Mercedes. Ok, a Mercedes consegue ter lucro ainda assim, fruto da operação bem montada que tem, claro. E porque ganha, mas não podemos ter 10 equipas a ganhar. Isso cria um fosso tremendo. Sempre houve, é verdade, sempre houve fossos muito grandes na Fórmula 1 entre as equipas da frente. Sim, desde sempre, não há era dourada. Exatamente, isso, quanto a isso, não, se calhar hoje até vivemos numa era das melhores, sim. Exatamente, onde as distâncias entre primeiros e últimos serão menores. Sim, havia alturas em que nem sequer qualificavam exatamente, todas as equipas, não por isso... basta ver as grelhas da primeira metade dos anos 90, por exemplo, para encontrar grandes discrepâncias, ou no início da década de 2010, com as novas equipas que chegavam às vezes a ser 6, 7 segundos mais lentas. As novas equipas referiram obviamente a Lotus, Caterham, Marussia, Virgin, Manor e HRT. Mas pronto, discrepâncias vai sempre haver, uns vão sempre ser melhores que outros, uns vão ter sempre mais recursos que outros. Agora, eu acho que é razoável haver um teto até para atrair novos construtores, também. Porque ainda por cima já falámos da questão da pressão dos custos com que os construtores se deparam neste momento face à eletrificação. Ainda esta semana tivemos a notícia que a Audi, que está integrada num colosso como o grupo Volkswagen, vai ter que despedir cerca de 10 mil trabalhadores nos próximos anos para fazer face aos custos de eletrificação. Esta é só uma numa série de notícias que têm surgido nos últimos tempos relacionados com este tema. Por um momento pensei que ias falar do SUV novo da Mercedes. É melhor não. Não. Guardamos os SUVs com 20 cavalos elétricos para outros. 22. Peço desculpa. Para outro dia. Mas... Para dizer onde é que eu queria chegar com isto, pronto, que não faz sentido ou que não é viável termos esse nível de gastos. Acho que com 200 milhões de euros é muito dinheiro. Sim. Teto orçamental na ordem, a Force India, o Racing, coisa com todas estas exclusões ainda mais. Sim, isto ainda deixa muito espaço só em pilotos. Não digo outro tanto, mas... Quase, não diz que o Hamilton está acima dos 50. Exato, não vai haver equipas a ter 50 milhões, mas ter 70 milhões em pilotos não é difícil para uma equipa de topo. O que eu acho no caso do teto orçamental, e tu saberás tão bem como eu, é que no mundo real, sobretudo em engenharia, tu não chegas ao teu trabalho e
e nesse dia dizem-te, olha, tens aqui um projeto novo para desenvolver, e tu perguntas, quando é que posso gastar? Não te vão dizer, é o que tu quiseres, pá. Isso não acontece. É muito difícil isso acontecer, a não ser que seja uma empresa como, sei lá, como a Tesla, que está a fazer a exploração espacial e esse tipo de coisas. Acho que até do ponto de vista da engenharia o teto orçamental pode ser interessante. Eu acho que sim, era aí que eu queria chegar, porque eu vou concordar também contigo no que tu estavas a dizer há pouco, não faz sentido, como vamos ver mais à frente na questão dos regulamentos técnicos, estarem por partes standard e a criar limitações no regulamento, quando já temos a maior limitação de todas, que é a questão monetária. Ou seja, eu entendo a questão a necessidade de criar peças standard para limitar custos. Sim. Para evitar procura por materiais exóticos que gastam balúrdios, para evitar que as equipas desenvolvam 3 conceitos de motor, por exemplo, e escolher o melhor. Ok, até aí eu entendo. Agora, a partir do momento em que as equipas estão limitadas, só podem gastar X, deem espaço à criatividade do pessoal. Sim, é o que sempre fez evoluir a Fórmula 1 e é fascinante estudar estas inovações. Volto a pegar no caso do efeito de solo, todas as criações que houve na altura em torno deste tempo, e para contornar as limitações regulamentares que apareceram depois. Sim, como o caso do saias de borracha, exatamente, brado, suspensões adaptativas, duplo chassi, né? É uma era fantástica em termos de criatividade. Provavelmente a última grande era da criatividade da Fórmula 1, porque depois os regulamentos começaram a ser mais restritivos. Sim, cada vez mais. Cada vez mais. E este é ainda mais do que o regulamento anterior, e acho que com isto podemos até passar para os regulamentos técnicos. E aqui é onde... Ia falar espanhol, não sei porquê. Se foram muitos anos para ti em espanhol. Ia dizer quando começam, mas em espanhol. Quando empiezam? Quando empiezam. Para, tio, não é necessário. Não, vamos falar português, porque senão faz-me lembrar o trabalho e dá-me palpitações. O objetivo dos regulamentos técnicos, eu acredito que, e contra mim falo, ou vou-me contradizer a mim mesmo, eles acabam por prescrever tantas partes porque têm medo de uma Brown GP, não é? Uma equipa que sai assim de repente com um trunfo enorme, e depois... Houve algum diretor técnico que esteve a desenvolver o regulamento e foi para uma equipa? Acho que não. E depois as outras não podem apanhar porque estão restringidas ao nível de desenvolvimento, como dissemos há bocado. Então não restringam o desenvolvimento, restringam o que podem gastar. Já tem o valor, não é? Pronto, acho que se meteram aos círculos. Estava aqui a pensar como contornar o teto orçamental, por exemplo. Imagina que eu sou a Daimler-Benz, por exemplo, e eu quero gastar 200 milhões para desenvolver uma parte do chassis. Podes. Imagina que eu crio uma empresa que se chama Bandeira Amarela Technologies, por exemplo, que integro no grupo Daimler, e a Bandeira Amarela Technologies gasta 200 milhões de euros no desenvolvimento de componentes. Quem vai absorver esse custo vai ser o grupo Daimler depois. Mas depois uma outra empresa do grupo Daimler chega ao Bandeira Amarela Technologies e diz: ok, eu gosto disto que vocês fizeram, olha, posso pagar 1 milhão de euros para usar, para me licenciarem durante um ano a utilização destes componentes. Como é que fica isto em termos de teto orçamental? Isso será um dos grandes buracos deste tipo de situações, não é? Sobretudo em grupos grandes como é o da Mercedes, como é o grupo do Renault. A própria Red Bull já explorou em tempos um buraco parecido, a propósito do regulamento que diz que cada fabricante, cada construtor tem que correr com um chassi fabricado por si, ou o chassi tem que ser único. Não se pode, na altura creio que dizia não se pode vender chassis a outras equipas do plantel. Então o que é que a Red Bull criou? Criou precisamente uma Red Bull Technologies
que desenvolveu o chassi para a Red Bull e depois vendeu para a Toro Rosso também. Ou seja, a Red Bull não vendeu chassis, a Red Bull Racing não vendeu chassis à Toro Rosso, mas sim foram a uma empresa externa, como se fossem a Dallara ou a Reinhardt, e comprou um chassi. Que é o que faz a ASE, comprou o chassi da Dallara. Isto foi nos primórdios da Red Bull e da Toro Rosso. Sim, houve essa proibição, eu recordo-me disso. Sim, mas uma chico espertice, que é o termo técnico deste género, não sei como é que está prevenida pelos regulamentos. Acho que não está. Eu também, daquilo que foi dado a conhecer, não está. Aliás, até porque... Mas a Liberty está a ouvir isto e a tirar notas. Certamente que sim. Aliás, o Brown está confiante que as equipas o vão avisar. É esse o espírito. Como tínhamos dito. Mas isso é uma boa pergunta, até depois podemos ver nos regulamentos, mas tenho quase a certeza, e eu já estive a ler grande parte dos regulamentos, que não está nada contemplado sobre esse tipo de situação, e é um dos grandes buracos do teto orçamental, e que vai ser muito difícil fechar. Pois, quase impossível, aliás. Eu como ainda há pouco dizia... aliás, desculpa, o Adrian Newey acaba de desenvolver o Valkyrie. Sim. Dá a volta ao carro e vê se te parece alguma coisa. É verdade. O Adrian Newey desenvolveu o Valkyrie um pouco na base do... Ok, se eu pudesse desenhar um Fórmula 1 a partir de uma folha em branco sem restrições, de maneira a ser... utilizável, o que é que eu fazia? Então aplicou o efeito de solo, aplicou mais uma série de conceitos e é isso. É uma maneira de pôr a coisa. Contratas a Aston Martin, ou melhor, o teu patrocinador, a Aston Martin, desenvolveu umas soluções muito giras, e por acaso chegou à tua beira e disse: olha, está aqui, tens um patrocínio de 300 milhões, só que em vez de 300 milhões eu não te vou transferir 300, vou transferir 100. Pronto, e está feito. Avançamos. Qual é o próximo ponto? Tens aqui um boneco. Tenho aqui um gráfico, não é? Tens. Que é o principal objetivo dos novos regulamentos. Exatamente, está relacionado com a perda de carga aerodinâmica dos carros que seguem atrás de outros. O que é que acontece atualmente? Quando um carro... Queres explicar esse gráfico, é isso? Posso explicar. Explica lá. Eu ainda não olhei para ele, mas isto não há de ser nenhuma ciência oculta. O eixo de baixo é os segundos. Já percebi. Ou a distância em carros. E o outro é o que diz aí, Carl. Sim, basicamente o que este gráfico, que ninguém está a ver e nós estamos para aqui a falar dele, diz é que quando um carro roda atrás de outro, a uma distância de mais ou menos um carro, perde ou apenas tem cerca de 55% da carga aerodinâmica habitual que teria em condições de ar livre. Essa carga aerodinâmica aumenta. A carga aerodinâmica disponível aumenta para 68% quando está a uma distância de mais ou menos 3 carros, 71% para quando está a uma distância de 5 carros, 79% quando roda perto dos Williams. O que é que... É que eu estava a ler uma coisa e isso só me chegou a passar uns segundos. Mas ok, está certo. Continuando, sem interrupções. O que é que a Liberty pretende? Pretende reduzir essa perda de carga aerodinâmica quando os carros rodam próximos. De acordo com as estimativas deles, quando rodarem a um carro de distância, a carga aerodinâmica disponível será de cerca de 86%, muito mais do que os 55% atuais, e só para 94%, ou seja, quase a carga aerodinâmica total disponível quando rodam a 3 carros de distância, e a partir daí começamos a aproximar-nos muito dos 100%. Parece-me um bocadinho otimista. Eu também acho sim, porque já não é a primeira nem a segunda alteração que fazem. No ano passado tivemos alterações das asas da frente. Também íamos ter 80% de carga aerodinâmica, que era, e o que se viu foi que ficou tudo na mesma. Sim. Parece-me otimista, mas eu acho o conceito do novo carro interessante e acho que vai funcionar. Sim, eu acho que o conceito está no caminho certo. Eu acho que eles, ao diminuírem a dependência das asas para gerar carga aerodinâmica e colocarem mais ênfase no próprio carro, acho que faz todo sentido, porque deixa de estar dependente do ar limpo disponível à frente. Sim, agora acho é que vai ser um valor entre estes dois.
Se calhar algo na ordem dos 70%, talvez. Talvez, o que já é bastante bom. O que é bastante bom e uma tremenda melhoria face ao atual. Por isso, mesmo que seja um valor médio, e as previsões até pelo diretor técnico da FIA dizem que vai ser um bocadinho acima do valor médio entre estes dois, por isso parece-me bem. Mas jogaram pelo seguro, ok, na escrita dos regulamentos, e se conseguirem um valor um bocadinho superior, esse valor médio entre 70%, 75%, acho que vai ser muito bom e acho que vai ser muito interessante, o que vai depois ajudar também na conservação dos pneus. Agora, eles conseguiram estes valores restringindo ou proibindo componentes, não é? Os dispositivos por baixo dos chassis são proibidos, os bargeboards são proibidos. Difusores, tem que ser aquele difusor que eles... Quase um difusor standard, não é? Sim. Os painéis das asas também estão proibidos, têm que ser redondeados, que é para não criar os vórtices que depois vão criar muito ar sujo. A colocação também dos escapes continua, já era nos regulamentos atuais, numa posição específica e pré-determinada pela FIA, para impedir que projete ar sujo também e que possa ser usado também. Embora atualmente tinha um dos objetivos era precisamente limitar a utilização aerodinâmica dos gases de escape. Sim, para o blown diffuser. Sim, exatamente. Sim. Depois, há aqui a questão dos bargeboards, que eu acho que é muito interessante, porque vão deixar de existir completamente, e o que existe é a entrada do túnel Venturi, e aconselho até quem estiver interessado a ler um bocadinho sobre o vórtice Y250, que é um vórtice que se vê nos carros quando está úmido, que passa assim nos bargeboards hoje em dia. As coisas é bonito, tens que ver. Basicamente é um vórtice que acaba por canalizar, ou ajuda a canalizar o ar à volta do carro e tudo isso. É engraçado. Estas coisas. Tens muito tempo livre, não tens? Sim, um bocadinho. E uma parte deste fundo novo, que tenho sempre tendência a ler fundo plano, mas não, agora só posso ler fundo. Agora fundo não é plano, é agora fundo. Só ler fundo. Vai ser, a parte frontal é prescrita. Sim, a entrada, a admissão, digamos assim, nos túneis de Venturi. Para proibir as equipas de terem uma vantagem competitiva injusta, não querem que aquilo seja flexível, por exemplo. E sim, depois... isso é para evitar, por exemplo, o uso de saias laterais flexíveis ou amovíveis, como acontecia na primeira era do efeito solo. Já agora, só para explicar um pouco o porquê disto, é que essas asas flexíveis ou móveis serviam para fechar o túnel do efeito solo. Para encapsular o ar. Exato, para encapsular o ar. Quem quiser bonecada passa no nosso site, tem lá um artigo muito giro que explica isso tudo direitinho. E o que é que acontecia? Essas asas eram frágeis, partiam e o túnel deixava de estar fechado e havia muitos muros. Exatamente, de repente. Exatamente. Havia uma perda de carga aerodinâmica súbita em curva, a alta velocidade, e tínhamos carros a sair desgovernados em direção ao muro, o que é sempre desagradável e não se quer que aconteça. Vocês podem ler o artigo 13, não é o da internet. O artigo 13 dos regulamentos da Fórmula 1 fala bastante sobre tudo estas questões aerodinâmicas. Estas são as principais. Podem ver também no carro, no protótipo, que a FIA apresentou várias destas alterações, principalmente as admissões do túnel do Venturi, as asas serem redondeadas para não criarem os tais vórtices, ou seja, não há arestas que criam esse tipo de fluxos. Há uma asa agora por cima dos pneus, todo o corpo do carro é bastante limpo. Mas a FIA... Sim, desculpa, não é só limpo no conceito, mas eu creio que está mesmo muito limitado o uso de asas ao longo do carro, ou seja, não dá para chegarem lá e plantar uma asa a meio dos sidepods, por exemplo. Não, aliás, eles depois fizeram questão de mostrar quais seriam os aspectos de diferenciação, e eu aqui vou dar um saltinho atrás, porque existe uma tabela nos regulamentos, era o que eu estava a procurar há bocado, que diz quais são os componentes que as equipas são obrigadas a desenvolver, e os componentes aerodinâmicos, a não ser que sejam especificados, têm que ser desenvolvidos pela própria equipa. E isto se calhar responde àquela questão que estávamos a falar há bocado de um potencial buraco no
no teto orçamental. Pode ser por aqui, porque depois existem outras coisas. Por exemplo, o DRS não é obrigado a ser desenvolvido por cada uma das equipas. Não podes, por exemplo, comparar o DRS da Ferrari. O DRS também é um componente muito simples e sem grande margem de manobra. Sim. Não é por aí que vai haver... Sim, exato. E depois por isso é que existe também a classificação dos componentes, que são os componentes feitos por cada equipa, os componentes que vêm de um estou outra vez com o espanhol na cabeça, de um fornecedor de um fornecedor e vêm através de uma licitação. Os que são desenhados pela equipa. Tu estás a falar é como assim, como um espeto ouvir fornecido por uma empresa tal, podem desenvolver a asa tal, X, Y. Parece que estamos a falar daqueles aerokits dos IndyCar atuais. É mais ou menos isto, mas vale pagar a Dallara para fazer um carro. Mas já falamos quais são os pontos de diferenciação. Vamos só explicar aqui estes pontos, porque depois há uma tabela nos regulamentos, que é o artigo 17. Esse é o nome do artigo. Se tu fizeste pesquisa. Ninguém pensa que fui eu. No artigo de 17 depois tem todos os componentes, aqueles que as equipas podem fazer, etc. Ora bem, onde é que eu ia? Nos componentes que não são fornecidos por um fornecedor, passa a redundância, mas são prescritos. Ou seja, a FIA diz exatamente como é que tem que ser. Tudo vem com receita médica. Exatamente. Os componentes que podem ser transferidos de equipa por equipa, como por exemplo motores, o AS, sim, que é uma cópia do Ferrari, ou do Toro Rosso, mais ou menos, que é uma cópia do Red Bull. Sim. Os componentes que são de design aberto, e aqui o DRS até é um bom exemplo, porque é um componente de design aberto, ou seja, tu podes, as equipas acho que têm que fornecer umas às outras como é que é o sistema DRS, por isso também não há vantagem competitiva nesse sentido. E tudo isto depois podem ver no tal artigo 17 e ver quais são os componentes que cada equipa tem que obedecer a esta regra. A diferenciação vem no nariz, na asa da frente e na asa traseira. Desculpa, eu estou aqui com uma dúvida, por acaso não esclareci isto ainda. Vamos ver o bigode do Chase Carey em todos os carros? Eu acho que sim. O formato aquele formato da asa é sim, para quem não sabe do que é que estamos a falar, vamos pesquisar pelo protótipo para 2021 e pelo bigode do Chase Carey, que é muito parecido. A asa da frente o diretor da Liberty, que é a dona da Fórmula 1, e vejam onde é que eles foram buscar inspiração para o tal e qual. Eu dizia, o nariz, a diferenciação vem do nariz, das asas, da entrada do motor, a entrada dos sidepods, não é a entrada do túnel de Ventura, é a entrada de dar nos sidepods. Ou seja, para o motor. Sim, o formato Coke dos sidepods e da cobertura, que é o formato de garrafa de Coca-Cola. Eu gostei mais quando disseste Coke, porque deixava a interpretação de outras não coisas. É uma linha, é o formato da Coca-Cola. E os dutos dos travões. Estes são os exemplos que a FIA deu. Parece-me pouco. Se vejo uma lista e demorei... Isto parece pouco mais com um kit aerodinâmico, que podia ser desenvolvido numa... Demorei 5 segundos a ler numa fórmula standard. Esta lista. E eles até se deram ao trabalho de mostrar vários carros diferentes. Alguém com tempo livre mais no SolidWorks, foi como pareceu aqueles conceitos que eles mostraram. Porque é que estou a olhar aqui para estes conceitos, não é? E vejo, por exemplo, 3 asas da frente distintas, mas é no número de componentes, né? Uma delas tem 3 perfis, outra tem 2, outra tem 1. Há uma que tem assim um nariz, parece o bico de pato, mas tem todos a rosquinha do bigode. Exato. Isto para mim não é diferenciação, não é? Uma equipa que tenha este carro no início da época pode perfeitamente acabar com o outro. Sim. É só mudar a asa da frente. Exatamente, veja-se a Ferrari este ano, a asa da frente atual é a asa da frente com que iniciaram o campeonato, podem mudá-la de corrida para corrida. E depois temos a questão dos sidepods e da cobertura do motor, ok, aí é um design mais definitivo, mas a carga aerodinâmica não vem dessa zona, vem do fundo. Mas... E se o fundo é grande parte dele prescrito, não é? Depois sim, as equipas podem mexer nos túneis de Ventura, mas isso tu não vais ver.
Exato, isso é uma coisa que não salta à vista, como nós temos vindo a falar várias vezes ao longo do episódio. E quem anda minimamente atento já deve ter ouvido falar, e quem não ouviu, já ouviu agora. Vamos ter o regresso do Efeito Sol para 2021, mas os canais de Venturi, os túneis de Venturi que temos na parte inferior do carro, serão de desenho mais ou menos livre, salvo essas entradas que falavas há pouco. Só a admissão é que é. Sim, penso na parte traseira, onde faz o escoamento do ar, também é mais ou menos standard. E a maneira como faz a ligação do fundo ao chassis, que será através dos dutos dos travões, e não ligado diretamente ao chassis como era antigamente. Sim. Já agora, se calhar, explicávamos muito rapidamente. Já fomos falando há pouco quando abordámos o assunto do Brabham BT46B, mas em que é que consiste o efeito solo? O efeito solo é uma coisa muito simples que pode ser explicada lendo o artigo que nós temos no nosso site. Ora bem, vamos explicar, passem no nosso site. É uma boa explicação. Muito rapidamente. Então, basicamente, criando umas zonas de baixa pressão na parte inferior do carro, exatamente, por fazer... É isso que estamos a falar, não é? É isso que estamos a falar. Fazendo diminuir a área de secção que temos nessas tais condutas, túneis de Venturi, nessa secção inferior do carro. Entre o carro e o chão. Entre o carro e o chão, exatamente. Vai completando, que eu estou com sono já passou da minha hora. Cria-se zonas de baixa pressão. Aumentando a velocidade do ar. Exatamente, baixa pressão. Estou a completar. Não, estás a falar bem, por isso e é para continuar. Aumenta a velocidade do ar que passa por baixo do carro. Eu estou em esforço. Criando assim estas zonas de... Eu já disse isto quantas vezes? 4 ou 5. Mas é para fechar e o melhor é mesmo ler o artigo, explica melhor do que a minha condição atual me permite. Mas foste que escreves do artigo. Opa, detalhes. Cria zonas de baixa pressão, exato. E que vão resultar em carga aerodinâmica. Quanto maior a velocidade do carro em curva, maior a velocidade de escoamento do ar por baixo do carro, logo menor pressão, maior carga aerodinâmica em cima. Muito resumidamente e muito mal explicado, é esta a ideia do efeito solo. Ou seja, é o próprio carro a gerar carga aerodinâmica e não as asas. E daí a Liberty ter optado por reintroduzir o efeito solo para 2021. Quais eram as grandes desvantagens? Grandes velocidades de passagem em curva, o que punha em causa a segurança. Considera-se os carros hoje em dia suficientemente seguros para lidar com isso. E o efeito do solo vai ser limitado também. Exatamente, vai ser limitado, e se começar a haver grandes desenvolvimentos, como aconteceu nos anos 70 e 80, arranja-se maneira de limitar ainda mais. Sim, basicamente o efeito de solo é como se fosse um aspirador, não é? Tira o carro, tira o ar debaixo do carro e o ar que está por cima empurra-o para baixo. Sim, e isto pode, à primeira vista pode parecer mais um detalhe do regulamento, mas não, isto altera completamente o conceito aerodinâmico dos carros e obriga-os a serem redesenhados a partir do zero, de uma folha em branco. Sim, tem que ser completamente novos. Depois existe aquela questão que estávamos a falar, né? Nada disto ninguém vai ver. Se os túneis de Venturi entre a equipa são diferentes ou não, ninguém vai ver. O trabalho que está por baixo do carro, claro, não é visível. Sabes, uma das coisas que eu gosto aqui com a reintrodução do efeito solo é que eu já há alguns anos que venho notando, os carros atuais têm sidepods tão finos e secções traseiras tão reduzidas, que eles como são obrigados a ter um fundo plano com dimensões fixas, eles parece que puseram o carro em cima de uma tábua e que andam a passear uma tábua na pista. Isso é um bocado estranho. Sempre vejo um carro de cima. E com isso, em princípio, e com o fim do fundo plano, deixamos de ter essa situação estranha, no mínimo. Sim, pelo menos a nível estético é bom, não é? Teoricamente, sim. Por falar em nível estético, não achaste o conceito que eles apresentaram extremamente parecido com os IndyCar do final dos anos 90? Não era grande fã de IndyCar dos anos 90. Estava a pesquisar, e quem estiver a ouvir e não estiver no trânsito, aproveite e faça uma pesquisa rápida também. Não és a primeira pessoa que diz isso, mas não acho. Acho que não, acho que são mais bonitos. Pronto. Queres aprofundar?
São diferentes. Não, estamos a ganhar. Pronto, adiante. Isto já vai... Eu pensei que nós íamos fazer isto para em 40 minutos, já vamos com 55. Isso nunca. Sabes que isso nunca acontece. Por isso, se calhar, avançamos. Só uma questão depois aqui a nível destas diferenciações. Não sei se já viram ou não. Os 3 carros que eles apresentaram é um carro vermelho, um verde e um azul. O vermelho, de facto, é um carro que não tem nada a ver com o que se possa ver hoje em dia na grelha, mas se repararem, o carro verde é um McLaren daqui a uns anos atrás, os sidepods. Verdade. E o azul, curiosamente, é muito parecido com o Ferrari, né? Se tirares aquelas asas que estão à frente da entrada de ar dos sidepods, é muito parecido com o Ferrari. A reparar nisso. E fazendo um pequeno resumo desta questão da aerodinâmica, túneis de Venturi e efeito solo, ok, acho que somos os dois a favor. Um bocadinho contra o facto de ter tudo demasiado prescrito, e depois vai haver de facto diferenciação, mas não sei se será importante, ou seja, vão ser diferentes, mas não vai significar muito. Já agora, uma curiosidade que não está diretamente ligada aos regulamentos de 2021, mas que serviu de base para eles. O carro, a maquete onde eles começaram a trabalhar nestes novos regulamentos, era um Manor. Por isso é que eles vão ser 3.5 segundos mais lentos. É um bom ponto de vista, exatamente. É claro que o resultado final já não teria nada a ver com o protótipo do Manor que nunca chegou a correr. Eu creio que seria do carro... Eu já não me lembro em que ano acabou o Manor, 2015? Por aí, sim. Por aí, pronto, vamos supor que acabou mesmo em 2015 e que eu não me enganei. E seria o protótipo do carro deles para 2016, ou a maquete do carro para 2016, que serviu de base para eles desenvolverem este novo conceito. Falta só um ponto a nível aerodinâmico. Força, estamos cá para isso. Os tampões das jantes. Lembras bem? Também foi um assunto que já abordámos no nosso site. Já abordamos no site. Fizeste bonequinhos e tudo. Fizemos até um estúdio. Estamos a gravar numa cozinha, para quem nos quiser visualizar, imaginar, nós estamos no meio de uma cozinha. É um ponto fraturante. Sim. As jantes é um ponto fraturante. São feias como tudo. São feias como tudo. Como se diz na minha terra, que por acaso é mesmo aqui a tua, é feia com cornos. Sim, mas vou avançar para a pergunta. São feias que dói? Mas aceitas que estejam lá? Eu vou ter que me contradizer um pouco, mas eu dispensava muito bem os tampões. Porque eu sei que eles contribuem para melhorar a eficiência aerodinâmica do carro, exatamente. Nós queremos maximizar o desempenho dos carros, mas não me apetece. Isto acaba por ser pouco mais que um detalhe, não é? Por aí que vais perder 3 segundos por volta e ganhávamos muito, parecia um carro de corrida e tudo. Sim. E eles ficam tão bem com as novas jantes de 18 polegadas que isto já talhando de foice. É uma das novidades também para os regulamentos, já que estamos a falar das jantes. Eu estou totalmente de acordo. Por acaso pensei que tu eras a favor dos tampões. É aqui uma questão. É uma questão fraturante. E eu percebo porque eles lá estão. Agora, se calhar precisava de mais dados para perceber de facto. Aliás, nós já tivemos um exemplo disto a ganhar um Mundial. Foi o Brown. Sim, mas nessa altura depois acabaram por ter todos. Sim, mas depois foram proibidos. Sim, depois foi porque eram feios que dói. E eu acho que vai acontecer. Eu dou 1 ano para isto durar. 6 meses. O pessoal vai começar a dizer: também tenho umas jantes fixes no carro. Repara, o consumidor. E espera, é que já nos mostraram os carros com as jantes. Sim, nos testes. Isso é que vai. Repara, o consumidor, que somos nós todos, paga normalmente mais para ter umas jantes mais bonitas nos carros. E as pessoas vão andar dentro do carro, não vão estar a olhar para o carro, mas gostam de ter um carro bonito. Por isso, acho que quem vai ver as corridas também gosta que pareça um carro de corridas. E eu acho que entramos, se calhar, é um detalhe que não seria mesmo necessário, pois não. Não sei. Precisamos de mais informação. Exato, precisas de ver uma foto com os tampões nas jantes para dizer que é feio como o breu e que não, mais vale tirar. Eu prefiro ver o Mercedes 5 segundos à frente, mas tira isso. Está tudo a nível aerodinâmico ou não? Não, já que estamos a falar das jantes, agora evitamos tudo.
que é que falta? Falta dizer que elas vão passar para 18 polegadas, referimos, mas não foi anunciado como novidade que é. Isso vai implicar pneus novos. Pneus novos. Exato, repara, pneus novos, também. Suspensões novas. Sim. Porque os pneus atuais tinham uma parede lateral muito grande, sobretudo em proporção com a jante, e acabavam por servir como elemento amortecedor também, faziam parte, os pneus eram pensados como parte integrante da suspensão. Ao passarmos de 13 para 18 polegadas, a parede lateral do pneu fica muito reduzida, e a parede é uma das zonas, então a zona que está sujeita a mais solicitações, sobretudo em curva. Vai ser a parede do pneu que vai aguentar aquela carga toda em curva, por isso isto obriga a reconstruir, a pensar o pneu de uma maneira totalmente diferente, vai obrigar a alterar completamente as suspensões e em resumo, sim, até porque é mais trabalho de casa para sim, e aumenta também a massa, sim, uma jante maior da roda, sim, e que depois acaba também por ter influência na suspensão. Aumenta também o tamanho dos travões. Sim, ou pelo menos tem espaço para eles, não sei se... Mas já, já foi... Sim. As medidas também estão no regulamento, as medidas máximas. Uma curiosidade, aqui há uns anos discutia-se sobre se não seria vantajoso para o espetáculo diminuir a eficiência dos travões, porque toda a gente podia travar muito tarde. Ao colocar travões menos eficientes, aumentavam as distâncias de travagem e obrigava a medir muito bem onde é que ias travar e quando arriscavas numa travagem à última, não é? Isso leva-nos a um outro tema fraturante, que é o aumento do peso de 743 para 768. Aqui para mim não tem fratura nenhuma, sou determinantemente contra. Mas teoricamente faz isso que estás a dizer. Teoricamente e na prática. Sim, na prática sim, mas se aumentas o diâmetro dos discos para compensar... Eu acho que o diâmetro dos discos não foi feito para compensar. Acho que aumentar os diâmetros dos discos podiam, e o material dos discos tem que ser diferente, por isso os discos não vão ser tão eficientes. Os discos atuais são feitos em materiais cerâmicos, em materiais compósitos. Mas eu duvido que voltem aos travões de aço. Não, os travões de aço não, mas eu já vi alguns, qual é que é o material, agora não me recordo. Mas sei que a eficiência do material vai ser reduzida também, mesmo porque sendo eles maiores. Estás a aumentar o diâmetro do disco, estás a aumentar a superfície de travagem. Sim. Por isso acho que com o aumento do peso e com os travões se calhar a funcionar mais ou menos igual, devido às limitações de materiais, se calhar vais ter isso que estás a dizer. Tens de facto o aumento do peso, que já agora digo que aumenta por causa das jantes, por causa da massa do pneu. A unidade de potência também vai ser mais pesada, porque as equipas estão restringidas aos materiais, não podem utilizar materiais exóticos, a prescrição das peças. As baterias creio que ficam limitadas em peso também. As baterias não podem pesar mais de 25 kg. É um intervalo entre 20 e 25 kg. Sim, exato. Quem é que isto vai beneficiar? A Ferrari. Não era a Mercedes. Não é a Mercedes que tinha desenvolvido umas baterias mais leves. Acho que não. Sim. Eu creio que sim, eu creio que discutíamos isto há dias, que a Mercedes conseguiu produzir baterias com cerca de... não sei o que é que estás a falar. A propósito das novidades isso, guardamos para o episódio da próxima semana. Pois era isso. As novidades da parte elétrica da Ferrari. Mas a Mercedes tinha uma bateria, tem baterias ou alegadamente terá baterias mais leves que o resto do pelotão, enquanto que a maioria anda na casa dos 25 kg, a Mercedes está na parte inferior deste intervalo, na casa dos 20 kg. Ao terem baterias mais leves, permite-lhes distribuir peso ou gastar peso, ou seja, noutras zonas do carro. Sim, isso sim. Mais ou menos. Porque a unidade de potência também tem um peso fixo. Fixo com a bateria. Limitado? A unidade de potência não pode pesar mais de 250 kg. Sim, mas repara, podem, por exemplo, tornar o motor mais robusto. Tem que ter 250 kg, aliás. Ao diminuir o peso das baterias, podem tornar o motor mais robusto. Podem investir esse peso na unidade, no motor de combustão interna, por exemplo. Sim, podem fazer algumas partes mais duradouras. Pode ser, sim. Mas entre 20 e 25 kg, eu acho que depois as equipas ao final do ano vão ter quase todas 20 kg, e depois com aquilo que vamos falar da Ferrari das melhorias. Mas agora pronto, porquê limitar a unidade de potência? O peso da unidade de potência? Já se limita ao peso, já se limita aos gastos. Porquê limitar a criatividade desta maneira? Porque se já limitaste tudo, porque não limitar também só se for por isso. Acho que será por aí.
vamos voltar outra vez à questão do início, não é? Se já tens a limitação de custos, para que limitar a criatividade? Pois. Por isso vamos andar sempre aqui nesta roda viva. Círculo sem fim. Falando na unidade de potência, as equipas vão ser agora obrigadas a ter a mesma especificação do que entre cliente e fornecedor, e aumenta a quantidade de combustível reciclado. Já para 2021 aumenta, e depois tem que aumentar para os anos seguintes. Sabes que quando leio combustível reciclado, eu imagino logo tipo a regeneração de potência, ou seja, eles queimam o combustível e voltam. O combustível é diferente de energia. Eu sei. O combustível é uma fonte de armazenamento de energia. É isso. Não estar aqui não vale entrar por aí. Mas unidades de potência, apenas para dizer o seguinte: não houve ou não há alterações significativas nas unidades de potência. Foi um dos pontos mais discutidos, sobretudo tendo em vista a entrada de novos construtores para 2021, que não se concretizou. As equipas atuais vetaram as alterações à unidade de potência, queriam eliminar o MGU-H, que basicamente é a unidade de recuperação de energia térmica, que está acoplado ao turbo, que basicamente queriam retirar o da térmica, ou queriam retirar térmico? Era o térmico. O térmico, que é o mais caro, foi a maior novidade, digamos assim. O MGU-K no fundo é uma evolução do antigo KERS. O MGU-H basicamente recupera a energia dos gases de escape para alimentar um gerador, que por sua vez atua em baixas rotações para ativar o turbo que é ativado pelos gases de escape, que são o fluxo de gases de escape é menor a baixas rotações, logo o motor uma unidade auxiliar, chamemos-lhe assim, permite eliminar essa latência a baixas rotações, o chamado turbolag, e ao mesmo tempo permite fornecer também energia à unidade de potência. Isto de uma forma algo grosseira é mais ou menos este o papel do MGU-H. O MGU-H, para além de ser caríssimo e ter sido um dos componentes que mais encareceu as novas unidades de potência, é também um dos principais responsáveis pelo som abafado que os motores atuais têm. Isso, e também o facto de estarem limitados a 15 mil rotações, mas sobretudo se calhar as 15 mil rotações. Mas isto faz muito. Sim, mas a banda sonora deste episódio. Vale a pena isolar só estes sons. Não, mas por acaso não encontrei, já andei à procura, mas ainda não encontrei uma explicação mais convincente. Mas li vários intervenientes a dizerem que o MGU-H é um dos principais responsáveis pelo som abafado dos motores. Mas pronto, como... Para mim não é problema. Eu não concordo contigo, mas já nem vou entrar nessa discussão. É melhor não. Se os custos já vão ser astronómicos no próximo ano, fruto de terem que desenvolver 2 carros basicamente, se ainda metíamos motores novos ao barulho, ia entrar em níveis perigosos, no mínimo. E acabou por ficar na gaveta esta ideia, até porque os construtores já fizeram um investimento tremendo, algo na ordem de 1.000 milhões de euros, 1 billion, muito para aí, dinheiro. Sim. Por isso querem rentabilizar este investimento. Sim. E depois também houve uma aproximação da FIA a outros construtores que disseram que mesmo que simplificassem o motor, que não iam entrar na Fórmula 1, e eles disseram ok, pronto, se não vão entrar. Por outros construtores, estamos a falar da Porsche, da Aston Martin. Isso, mas eu gosto dos motores da Fórmula 1. Tecnicamente é muito interessante. Eu só lhes subi as rotações aí para as 19 mil. Limite. Pronto, podes subir as 5 motores por ano e 19 mil rotações. Sobes as rotações, mas eu acho que a tecnologia por trás dos motores a tecnologia é interessantíssima. Muito interessante. Isso é, mas não é os 22 cavalos do SUV. Não. E a tendência é aumentar, se calhar numas próximas mudanças regulamentares, é aumentar o peso da componente elétrica. Sim, nos anos seguintes, se calhar é o que poderá acontecer, mas isso já não é assunto para 2020. Não. Para 2025. Aliás, no final da época vamos ter que encher chouriços com alguma coisa, podemos discutir esta questão dos V10 versus unidades híbridas. Trazer os V12, não era? Exato, como queria o Vettel. Mas adiante. Só falta as questões de segurança, não é? Sim. Sabemos que o cockpit vai aumentar para não penalizar os pilotos mais altos. Alexander Wurz agradece. Já aumentar. Um bocado tarde. É um bocado tarde. E havia um piloto. O Alexander Wurz faz parte do GP. Pois faz. É o presidente? Sim, se calhar por isso é que... Eu estava a ver se me recordava quem era o piloto da Jaguar, que no início dos anos 90
dos anos 90, na curta passagem da Jaguar, no início dos anos 2000, que teve problemas em caber no carro também. Já não me recordo se era o Justin Wilson ou o Pisonia, mas não importa, também é um detalhe. É um dos muitos pilotos que foi prejudicado pelo tamanho. Curiosamente, um dos pilotos mais altos da grelha para o ano não está, o Nico Hülkenberg. Pois não. Mas pode estar para 2021? Sim, se calhar vem a tempo de 2021. Vem de 2021. Isso é assunto para outro podcast. Não é este dia, não. Segurança, então, aumenta o cockpit e há um reforço das estruturas laterais nos monolugares. Sim, como dizias há bocado antes de começarmos a gravar, isso provavelmente terá a ver com o acidente do Antoine Hubert. Poderá ser. E é um dos pontos que também faz aumentar o peso dos carros, este reforço das estruturas de segurança. Aumento de peso nós creio que não chegamos a quantificar, mas será um aumento de 25 kg. É de 743 para 768. Que dá 25. Espetacular. Ou seja, já pesa quase tanto como um Citroën AX. Entretanto chega lá. Se calhar está na altura de começarmos a pensar em levá-los ao ginásio. Vamos os dois, vou eu e vá aos carros também. Não. Já achas que eu não vou? Pois. Adiante. Terminamos o episódio com uma série de perguntas, não é? Que nos foram feitas. Sim, através do nosso Instagram. Até porque assim pode ser que nos tenha escapado alguma coisa e vamos vendo por aqui. Sim. A primeira pergunta que tivemos foi apenas pneus. Redondos e pretos. Vai ter pneus. Acho que está previsto, cada carro deve gastar 4. Ok. Mas pronto, só para nada. Sim, porque depois há outra pergunta que a complementar. Os pneus vão funcionar como suposto? Acho que será por aí. Funcionar como suposto, eu não espero isso. Mas isso está mais a ver com o fornecedor do que com outra coisa. Eu, pelo menos, com o histórico dos últimos anos. Os pneus terão que ser praticamente também novos, exatamente, pelas questões que falávamos há pouco. Sim. A estrutura será completamente diferente, os compostos serão diferentes. Aliás, já falámos nisso anteriormente, da questão de, a propósito de estarem a desenvolver pneus novos para 2020, provavelmente não vale a pena, porque para 2021 vamos ter pneus completamente novos. Sim, por isso pneus vai haver, se vão funcionar como suposto. Houve algumas indicações, mesmo por parte de Isola, que a filosofia para 2021 vai ser diferente e vai passar por ter pneus que desgastam de forma diferente daquilo que acontece hoje. Pneus que funcionam normalmente, por exemplo? Por exemplo, acho que a ideia era essa. Vamos manter esta esperança e acreditar que sim. Próxima pergunta. Preços para o Grande Prémio da Holanda? Não é para 2021, mas podem ver no site oficial da Fórmula 1. Não era a Holanda que já estava esgotado há meses? Pois é, a Holanda já está esgotado. Eu creio que sim. Por acaso ainda hoje estive a ver para a Áustria que... Então risquem isto, só se for mesmo na Candunga, porque não tem que ser no mercado negro. As pré-reservas já tinham esgotado. Pois é, tens razão. Por isso podem esquecer o Grande Prémio da Holanda, é melhor ir a outro. O de Barcelona que ninguém vai. Olha, nós estamos a gravar isto na Black Friday, ou seja, no dia 29 de novembro. Já é 30. Pois, já passou, já vai estar. Porque eles estavam com grandes promoções para Barcelona. Sim. Estavam a oferecer bilhetes um bilhete na compra de outro. E se comprasses o bilhete para Barcelona podias ir aos testes. Exato, eu como era interessante. Não estava muito interessado em Barcelona, por acaso não perdi muito tempo a ver isso, mas vi. E vai muita malta toda, pelo que eu fui vendo por essas internets. Sim, acho que sim. Por isso, quem não aproveitou o Black Friday agora quebra a carteira e aproveita e vai. Pelo menos a admissão geral em Barcelona não costuma ser. Sim, não costuma ser muito caro, não, e é aqui ao lado. E a admissão geral é engraçado porque podes passear pelo circuito. Sim. E normalmente está a bom tempo. Sim, aliás, mesmo que comprem para uma bancada também podem passear por todo o circuito, porque quando compras bilhete de bancada tens acesso à admissão geral também. Sim. Avançando, pior equipa, queres dar o teu palpite? Vais falhar. Normalmente sim, e em 2021 já ninguém se lembra, por isso podes dizer. Por isso eu vou dizer que vai ser a AS. É que eu ia dizer a AS. Olha, espera. Se calhar pensaste no mesmo que eu, que é a equipa com menos recursos, menos ainda que a Williams, por incrível que pareça. Uma filosofia muito diferente de operar, pede do chassis a outra empresa, basicamente. Sim, meios curtos. Por isso, se a Dallara não acerta em cheio com o chassis, poderá ser a AS. Provavelmente. E é das equipas com orçamento mais curto do plantel. E agora deixou de ter o patrocinador principal. A Rich Energy. Já não falámos deles há muito Lightning tempo. Volt. Eles não passaram a chamar-se Lightning Volt. Ainda existe. Não sei, não interessa. Próxima.
Quantas emissões vamos fazer na Eleven? Eu estas consigo responder. Nenhuma. Muito provável. Claro que nós estamos sempre receptivos a convites. A Eleven já tem o contrato para 2021? Não sei, mas ainda vão a tempo. Podem nos mandar pelo Twitter, pelo Instagram, nós assinamos. não está previsto nada. Não, para 2021 não. Claro que... Mas foi uma experiência. Foi uma experiência que eu não me importava de voltar a repetir, mas não está previsto nada para os próximos tempos. Não. Eventualmente, pode ser que tenhamos a oportunidade de os convidar a vir aqui ao podcast também, não é? Talvez, acho que era de valor. Estudar para valorizar um pouco a Eleven, não é? Claro. Próxima pergunta então. Os carros podem rodar mais perto uns dos outros ou os engenheiros vão fazer asneira? É um bocado o que falámos há bocado, não é? Sim. Não é aquele valor que eles dizem, mas também em princípio não vai ser tão mal como vai hoje em dia. Eu não diria fazer asneira, quando muito podem inventar maneiras deles serem mais rápidos em condições livres, e pode comprometer quando rodam mais próximos, mas isso só na pista é que vamos conseguir saber. Sim. Mas à partida, dado o conceito, dada a filosofia seguida no desenvolvimento destes carros, tudo indica que vão conseguir rodar mesmo mais rápido, mais próximo. Mais perto, sim. E com as restrições que há também no desenvolvimento das peças que supostamente são livres. Sim. Espaço para um grande prémio de Portimão? Não acredito. Ou melhor, espaço arranja-se. O espaço há. Exato. Mas um grande prémio de Portimão para mim só lá para 2025, alguma coisa assim do género. Porque o circuito tem condições, tem as condições exigidas pela FIA para fazer um grande prémio de Fórmula 1. Portugal não tem 100 milhões ou lá quanto custa para fazer um... Se eu tivesse, dava. Eu arranjava coisas melhores onde gastar. Não, se eu tivesse 100 milhões para gastar num grande prémio, se calhar tinha mais. Se calhar. É um bom ponto de vista. Vamos pedir ao os valores envolvidos são tremendos, e neste momento, com o interesse de países com os bolsos muito fundos, como países com petrodólares, mercados gigantes como a China ou os Estados Unidos a procurarem um espaço no calendário. Mas para 2025 nós vamos ter litio-dólares. Está bem. Esse já tem dono. Não vamos entrar em questões políticas por aqui. Mas isto para dizer que não há dinheiro, não há palhaços. Só nós. E muito dificilmente podemos contar com o regresso da Fórmula 1 a Portugal nos próximos tempos. Concordo plenamente. Próxima pergunta. Podem falar de pneus? Perguntaram-nos 3 vezes. Com uma fama, sim. Querem mais um bocadinho? Não, já está bom. Eu já disse que são redondos e pretos, não já? Já. Vai continuar, é uma grande novidade para 2021. Agora pintavam dos pneus com uma borracha esquisita para tu ficares mal. Para distinguir, o soft vai ser todo vermelho, o médio todo amarelo e o duro todo branco. E fazem fumo às cores também. Explicar como funciona o DRS e que mudanças para 2021. Queres explicar como é que funciona o DRS? Ainda dá trabalho. Estou cansado, mas está bem. Posso explicar eu se quiser. Não, agora me lançaste o repto, agarro o repto. O DRS é uma sigla para Drag Reduction System, ou seja, um sistema de redução do arrasto. O que é que isto quer dizer? As asas nas Fórmula 1 servem para gerar carga aerodinâmica, têm como efeito secundário aumentar o arrasto. Ou seja, diminuem a velocidade de ponta de uma maneira simplista. O que é que faz o DRS? O DRS levanta um dos perfis da asa traseira, exatamente, torna-o praticamente horizontal. Uma especificação muito próxima do que vemos em Monza, por exemplo, onde se procura um mínimo de arrasto, mínimo de carga possível e o máximo de velocidade de ponta. Esta posição desse perfil da asa traseira diminui então o arrasto gerado pela asa, permitindo aumentar a velocidade de ponta dos carros. É utilizado para facilitar a ultrapassagem dos carros que vêm atrás, pode ser ativado em zonas devidamente assinaladas para o efeito. Desde que os carros estejam a 1 segundo a 1 segundo ou menos de distância do carro da frente, e pode ser utilizado livremente em qualificação. Isto leva-nos a ligar com outra pergunta
que nos fizeram. Se o ar sujo for reduzido... Perguntam mudanças para 2021 e é interessante porque sim, isso entra na pergunta seguinte. Não estava a ler. Estás a ver? Se o ar sujo for reduzido, faz sentido a DRS ou reduzem a zona de DRS encurtando, ou seja, que mudanças pode haver para 2021? Queres que seja eu agora a agarrar a batata? Exato. Vou acabar aqui o copo. Para 2021 continua a haver DRS e, pelo que sabemos, continua a funcionar exatamente nos mesmos moldes. Ou seja, não há nenhuma alteração de funcionamento do DRS. Não, existe o DRS, mas pode ou não ser utilizado. Vai servir como rede de segurança, basicamente. Sim, exatamente. Se chegarem à conclusão que os carros continuam a não conseguir rodar próximos, DRS para cima, exatamente. Se conseguirem rodar próximos, se conseguirem estar em luta uns com os outros, não se utiliza o DRS e depois para 2022 pode ser completamente eliminado, mas serve de rede de segurança para 2021. Sabes o que é que vai acontecer? Eles vão chegar a 2021, eu passei na barraquinha de tarot antes de vir para aqui. Eles vão chegar a 2021 e os carros vão conseguir rodar muito próximos, sem problemas, conforme previsto. Eles vão dizer, ok, chega de DRS. Entretanto, os engenheiros vão perceber como funcionam os novos regulamentos e os nossos carros e vão inventar maneiras de os contornar. E vamos voltar ao problema inicial e já não vai haver DRS. Não vai haver DRS, que eles decidiram eliminar porque estava a funcionar. E depois têm que introduzir outra vez. Andamos nisto. Tem que nos dar o ciclo vicioso do DRS. Próxima. Queres ler tu, que tens uma voz menos rouca? Palhaçada? Ok, palavras tuas, atenção. Cost cap. Já falamos, sim, já fomos falando. É puxar para trás a cassete e ouvir. Sim. Se for VHS podem meter a caneta e relar. Não era VHS, era os cassetes de áudio, pois é. E temos um podcast, como é que não sabemos isto? Gravado em cassete e que depois exportamos. Exato. Gostaram do look dos novos carros? Já falámos também. Mais ou menos. Eu continuo a dizer que parece um IndyCar dos anos 90, mas... Eu até hoje não, que já é tarde, mas... Vais pôr lado a lado uma fotografia? Não me garanto que dê esse trabalho todo, mas põe 2 fotografias seguidas. Pronto, ok, está bem. Não desgosto, mas também... Eu gostava de mais liberdade. Assim que o virmos, acho que temos que os ver primeiro. Acho que devia haver mais liberdade criativa. Sim, mas aqui não tem uma questão sobre isso. É se gostas do aspecto estético daquilo que viste. Está bem. Não desgosto, pronto. Desde que não tenha aquela... o biquinho de pato. Sim, os bicos de pato, os carros fálicos. Desde que não seja um Caterham, está bem. É isso que estás a dizer? Okay. Olha que a Sauber também tinha um monumental mangalho. E o... Acho que era o termo técnico. E a Toro Rosso também. Até era descaído. Eu li um artigo do Autosport inglês onde eles abordavam os carros mais feios de sempre e eles até puseram a imagem pixelizada no Toro Rosso. Por que não? Até era assim descaído, não era? Era. Não chegava lá o sangue. Era um problema. Já há tratamento para isso. Patrocínio da Viagra já ano a seguir e o carro já estava a ver patrocínios da Durex, da Penthouse, porque não da Viagra. Pronto. E depois no ano a seguir o carro endireitava, é isso? Exato, depois era flat. Adiante. Qual é que a maior parte da malta já desligou por esta altura? Adiante. Sim, ainda bem. Onde é que íamos? O ano em que aqui está uma pergunta pertinente. O ano em que a Fórmula 1 será como o Wipeout? Queres responder tu? É assim, já dissemos que vão ter pneus. No Wipeout não tinha pneus. Mas a AS quase todas as semanas tenta provar que consegue andar sem... A McLaren tem-se juntado, já são 2 equipas a trabalhar nisso. Se calhar lá para 2030. Para 2030 mais parecido com o Wipeout? Se calhar. Achas que não vai haver rodas em 2030? Não, e põe-se assim uns loops e coisas bonitas. A ser, ok. Então faz-se lá naqueles circuitos nas Arábias que eles gostam de inventar. Um telecódromo assim com uns... Repara, a entrada das boxes em Abu Dhabi já podia servir de rampa de lançamento, que eles mergulham ali no túnel. Sim. E a saída era pôr uma rampa e fazer o loop. Isto está a descalmar completamente. E eles dizem que... Eles dizem que os carros atuais podem andar ao contrário num túnel. Sim, geram carga aerodinâmica suficiente para isso. É de explorar. Olha, é de explorar. Se o outro queria pôr os pressores na pista... Por que não? Olha, e por que não um loop com as pressores? É isso. Pronto, está feito. Isto já responderam. Novos motores. Grupo Volkswagen, PSA, chineses. Sim, eu vou dizer aquilo que tu me disseste há bocado, por isso se calhar nem deixo de responder.
Só para me dar trabalho. Não, é só porque já estás... Bem, aquilo... É para teres o crédito da tua ideia. Eu roubo todos os minutos não faz mal, ninguém me paga por isto, por isso. Tu estás a ver um copinho de... Bem, ao menos dás-me ver quando cá vem. Fiz-te uma sobremesa e tudo, estás a dizer que ninguém me paga. Novos construtores, ou novos motores. Eventualmente a Toyota. Até foi, estás a dizer, mas nós já discutimos isto. A Toyota porquê? Porque pois foi. A Toyota teve um falhanço tremendo durante a sua passagem pela Fórmula 1. Nós, quando fizemos aquela série de artigos sobre as equipas que considerávamos os maiores falhanços na Fórmula 1, elegemos a Toyota como o número 1. Toyota. Não tenha sido propriamente uma coisa humilhante, que não foi, que não, a Toyota ainda assim teve uma prestação, diria, decente, mas quando se é um construtor, quando se é o maior construtor mundial e se investe mais de 400 milhões de euros por ano, não se espera uma participação decente, não se espera sétimos, oitavos, um pódio quando o rei faz anos, espera-se lutas por vitórias, espera-se pódios regulares, campeonatos do mundo, que era esse o grande objetivo. Sim. E acredito que essa tenha ficado sempre atravessada essa espinha tenha ficado sempre atravessada na garganta da Toyota. Entretanto, a Toyota saiu da Fórmula 1, já ganhou o Mundial de Rallys, da WRC, pelo menos o Mundial de Pilotos, que já não ganhava desde os anos 90, um projeto que eles tinham inicialmente deixado para ir para a Fórmula 1. Sim. Ganhou finalmente as 24 horas de Le Mans. A Toyota já por 2 vezes tinha sido muito bem sucedida nas 23 horas e 55 minutos de Le Mans, mas infelizmente eles só davam a taça para as 24. Desta vez não só conseguiram, como estão a dominar a Endurance. Fica a faltar o regresso à Fórmula 1, ainda por cima a Toyota sendo pioneira na tecnologia híbrida, acho que é o caminho que faz todo sentido. E ainda por cima nós vemos muitos construtores a enveredar pela Fórmula E. A Toyota, a postura institucional deles tem sido sempre de se pôr um pouco à margem da eletrificação, dos sim. Ou dos 100% elétricos. A aposta da Toyota é claramente nos híbridos. Nos híbridos e nos elétricos, mas de célula de hidrogênio. Exato, ou seja, faz todo sentido que um construtor com a dimensão da Toyota volte para acabar o que ficou a meio. Sim. E com esta questão agora das emissões de carbono neutras que a Fórmula 1 quer implementar, eu acho que a Fórmula 1 até tem condições de ser o desporto motorizado mais amigo do ambiente, tem esse potencial pelo menos, e por isso pode ser um chamariz para uma marca como a Toyota. Por exemplo, outros construtores que abordam aqui, grupo Volkswagen, não, fora de hipótese. A Volkswagen é o eterno namoro da Fórmula 1 que nunca deu em nada, e depois da comunicação deles esta semana é que dificilmente dará. A Volkswagen que anunciou que não irá apoiar qualquer programa de motores a combustão. Exatamente, motores a combustão, apenas programas 100% elétricos. Isto também dava assunto para um podcast, mas não, melhor hoje não. Não, é melhor ficar por aqui. Tenho que dizer isto. Eles 2 dias antes anunciaram um novo projeto na Baja 1000 americana. Mas é a Volkswagen América. Exato, quando questionados sobre isso, não, isto é um projeto da Volkswagen América que pertence à Renault. Não pertence à Volkswagen. Mas pronto, a posição oficial da Volkswagen e depois de todos os escândalos com emissões é que só pilhas. PSA, como já falámos disso no último episódio. Falámos disso, sim. E ainda por cima vão agora entrar no Campeonato do Mundo de Resistência, né? Não faria muito sentido enveredar pelos dois ao mesmo tempo. E tendo já a Alfa Romeo representada e mais porque agora que agora pertence ao grupo, sim, exato. De forma indireta à Ferrari, não me parece que vai haver mais qualquer envolvimento da PSA. Olha, podem pegar em motores Ferrari e batizá-los Peugeot para equipas clientes, por exemplo. Olha. E a PSA tem ainda uma forte aposta através da DS, onde corre António Félix da Costa na Fórmula E. Outros grupos, Ford eventualmente, talvez. Eu não vejo a Ford com capacidade tecnológica para um motor destes. A Ford também enfrenta graves problemas orçamentais e reduções de custo e eletrificação, mas sendo uma marca construtorial na Fórmula 1... Mas sempre que teve na Fórmula 1, repare que foi com a Cosworth. Sim, eles venderam a Cosworth, no fundo separaram-se da sua herança da Fórmula 1. Por isso, eu a Ford sinceramente não
Não, eventualmente o único grupo para além destes que eu vejo que poderia entrar na Fórmula 1 seria o grupo Hyundai. O grupo Hyundai Kia. É o quarto maior construtor mundial, a brincar. Aliás, falamos muitas vezes sobre os carros que gostamos, não é? E até falamos muitas vezes da Hyundai, da Kia, da Mazda. Sim, a Mazda é um pequeno construtor, é independente, não teria capacidade financeira. Eles que se a Mazda mais rapidamente passava para o WEC. Exatamente. Com a experiência, ao WEC, sempre foi um construtor muito experimental. Com a experiência que tem no IMSA ainda por cima. Exato. E não, acho que... Não. Mas a Hyundai Kia eles têm também têm uma forte aposta nos híbridos, dinheiro não lhes falta, teria que ser um construtor dessa dimensão. Não sei qual é a popularidade da Fórmula 1 na Coreia, fruto da pouca duração do grande prémio local, não me parece que seja uma coisa por aí além. E se calhar não é um mercado suficientemente grande para equipas como a Renault e a Mercedes querer fazer lobbying para ter grande prémio lá outra vez. Repara que a Renault tem um construtor coreano no grupo. Quem? Samsung Motors. Sim, dessa Samsung, essa Renault tem uma subsidiária que é a Samsung. Faz os tuk-tuks. O Coleos, por exemplo, é um sucesso na Coreia do Sul, com marca Samsung. Mas pronto, já estamos. Toyota Prius ganha a Fórmula 1 e em segundo Coleos. Um Coleos, exato. Pronto, e com esta bomba terminamos. O episódio do Regresso ao Futuro. Do Regresso ao Futuro, dos regulamentos para 2021. Acho que falamos de tudo, praticamente tudo, não é? Eu acho que sim, eventualmente amanhã vamos nos lembrar qualquer coisa que nos faltou. Esqueceu. Ainda vai haver artigo no site também sobre a Fórmula 1 2021. Vai. Por isso, a completar os que já lá estão. Pronto, entretanto, temos o último grande prémio da temporada este fim de semana. Sim, mas sabes que isto só vai sair depois do grande prémio. É só? É. Pronto, então cortamos isto. Cortamos esta parte? Cortamos. E te despedimos das pessoas? Exato. Então pronto. Pronto. É só. É só. Obrigado. Muito obrigado. Até à próxima. Continuação no resto. Bom dia.